isso têm feito das primárias abertas aos simpatizantes funcionaria, seria uma fórmula, porque é extremamente difícil, com os aparelhos dos partidos, renovar a própria classe política, arejar, trazer gente de fora. Há de facto interesses muito enquistados, isso não tenho dúvidas. Portanto, neste aspecto da análise eu concordo e acho que isso limita a nossa democracia, isto é, no fundo torna uma democracia mais formal e menos substantiva. Portanto, ela existe em termos formais, mas depois é extremamente difícil. Quer dizer, uma pessoa que queira participar da vida política, um jovem, por exemplo, que queira participar, tem de fazer a via sacra das juventudes partidárias. Tem de aceitar, por exemplo, uma coisa que eu vejo nos partidos, que vou dizer, sempre combati, até como líder parlamentar do PSD combati, que é esta ideia de que temos todos que dizer a mesma coisa. Portanto, se alguém não está de acordo com, já é considerado um traidor e é a escola de traição. E é penalizado por isso? E é penalizado por isso sem dúvida nenhuma. Portanto, claro que depois mudam as correntes e as sensibilidades e aquilo que foi penalizado pode vir a ser recompensado. Mas quer dizer, o que eu digo é, eu acho que nós devemos ter um espaço de maior liberdade nos partidos. E premiar aqueles que são, enfim, que têm opiniões próprias. Claro que isso não significa uma sociedade essencial naquilo que seja absolutamente fundamental, mas quer dizer, devia haver um espaço para maior vida, maior respiração, e de facto não há. E a situação é grave. Isso é gravíssimo, é grave. Eu tenho esta... Eu nunca estive propriamente dentro de partidos, enfim, fui filiado num, fazia qualquer coisa lá que me pedisse, mas estar dentro daquela coisa, não. Mas acho que a situação é esta. As pessoas... O senhor foi filiado no PS? Sim, sim. Aliás, eu filiei-me quando ele se constituiu fora. A situação é esta. É que há um excessivo número de pessoas que não podem viver sem a política. Quer dizer, estão distritas a viver à custa do orçamento do Estado. De uma forma mais direta, não têm validade para se venderem cá fora. E, por conseguinte, eles não podem sair dos partidos. Por exemplo, esta lei da cessação dos mandatos dos presidentes de Câmara. Fizeram uma lei, não sei quem é que a fez. Bom, eu estive lá. Eu pensei que acabava aquele número de mandatos e ia embora, iam tratar da vida para outro. Não, arranjaram uma interpretação para não ir para parte nenhuma. Quer dizer, mudam de Sintra para Lisboa, ou de Lisboa para Cascais, ou de Goeiras para não sei quem. Ora, este enfildamento das vidas pessoais é que torna estes partidos absolutamente impossíveis. Eu percebo perfeitamente que uma pessoa que entra aos 30 anos e aos 50 anos ainda anda a viver à custa dos partidos, numa função daqui ou numa função da acolá, isto mata um partido. E o grande vício é esse. Bom, e, por outro lado, uma parte apreciável dos partidos acaba por gizar, naturalmente, por razões de complementaridade de ganhos, interesses económicos entre o Estado e ele próprio. O que os torna ainda mais agarrados àqueles lugares. E eu acho que é esta realidade da dependência económica de muita gente que está na vida partidária que torna realmente isto dependente. No tempo em que eu andava por lá, bom, antes não havia políticas em Portugal, tirando o Partido Comunista e mais umas pessoas isoladas, as pessoas iam porque supunha-se que sabiam umas coisas das profissões ou dali ou daquela. Mas as pessoas entravam, estavam lá 3 anos e saíam. Iam para as suas vidas. Agora não. As pessoas estão lá. Este António José Seguro, por exemplo, secretário-geral do PS. Há quantos anos é que ele está na vida partidária? Como é que ele sai daquilo? O que é que ele vai fazer? E ali muitos outros. Eu estou a dar um exemplo flagrante de um homem de topo que fez esta carreira de A até Z na vida partidária. Eu percebo que este homem não possa sair de lá. E, portanto, tem que andar ali a encostar, a ceder, a fazer esta reforma autárquica de que se dirá alguma coisa. Isto é uma vergonha. Era preciso acabar com municípios. Não se acaba porque há aquela gente que vive lá. Acabaram-se só com as freguesias. Exato, as freguesias nem vão acabar, porque o governo cedeu nos municípios e vai ter que ceder nas freguesias. Porque isto é uma vergonha. Quer dizer, o governo não pode com os presidentes de Câmara e depois vai tentar poder com os presidentes das juntas de freguesia. Portanto, para mim, este anquilosamento decorrente de permanência fatal das pessoas dentro da vida partidária, porque é aí que ganham a vida. Eles têm um soldo que provém do Orçamento Geral do Estado e isto não permite que os partidos se renovem e pronto, porque no fundo, num regime democrático é preciso que haja uma espécie de economia de mercado, que haja competição.
E nós não temos competição. Acha que não há competição entre os Eu partidos? não conheço. Você conhece duas pessoas que é pela sua competência, pelas suas ideias, pela sua capacidade de fazer. Não, estão lá, arrumadinhos para a esquerda, arrumadinhos para a direita. Dr. Rangel, Bem, vamos cá ver. sentiu isso ao longo da sua vida política? Havia político, temos Sim, está bem, mas... que lhe dar saída. Não, mas Sim, sim. esta questão... Mas eu estou à vontade. Mas esta questão... Não pertence a esta categoria. Espera aí, mas esta questão da seleção do pessoal político e da circulação do pessoal político dentro dos partidos... Sim, não, isto acontece, vamos cá ver, aqui há problemas muito sérios, porque nós, vamos cá ver, aqui o Dr. Medina Carreira tocou um ponto que me é particularmente caro e que eu tenho discutido muitas vezes com muita gente e para o qual também não acho que haja uma solução final, ou total, ou única, mas vamos cá ver. Muita gente diz assim, bem, mas então o ideal era estarem todos exclusados na política. Nós vemos aí agora alguns profetas, há aí uns profetas que dizem, bem, as pessoas que estão na política não deviam ter ligação a mais nada e estar só na política. Bem, se as pessoas não estão na política, não sabem fazer mais nada, o que vai acontecer é que elas dependem da política. E o que vai acontecer é o seguinte, quando eles estiverem aqui para a lista de deputados, ou votaram tudo de acordo com aquilo que lhes mandaram, ou então não vão na lista. E, portanto, as pessoas têm que ter algum meio de subsistência, têm que saber fazer alguma coisa, que, aliás, ajuda muito a política. Eu, aliás, acho que é bom haver um modelo misto de pessoas que são mais profissionais, sem dúvida. É preciso, há pessoas que conheçam bem os mecanismos políticos e outros que venham de fora, estejam ali há algum tempo e possam depois voltar às suas vidas lá. E, ou, pelo menos, possam dizer não. Possam dizer, olha, meu caro amigo, quero que eu diga isto, que eu faça isto, mas eu não vou fazer isso. Mas não há essa liberdade, para não? Eu acho que há essa liberdade se a pessoa tem realmente uma profissão. Agora, quando dizem assim, não pode ter uma profissão porque isso vai pôr interesses terríveis, vindos dos mais variados lados, misturarem-se nas decisões. Bem, então há aqui uma equação que é possível resolver. Porque senão o que nós vamos ter são funcionários das instituições, não são propriamente políticos, com ideias próprias. Portanto, temos aqui este é um aspecto. É um aspecto difícil, de facto. Quando as pessoas estão 20 anos na vida política, depois vão fazer o quê? Não é? Vamos supor um médico, ou um advogado, ou um engenheiro, que está 20 anos sem praticar, não é? Um cirurgião que esteja 20 anos sem praticar, o que é que ele vai fazer? Medina, este argumento colhe, não é? Uma pessoa que está 20 anos, quem diz 20 diz 12 ou 14 na vida política, pois, claro, depois quando sai o que é que vai fazer? Pois, mas essa é a realidade. Mas o que é que a pessoa vai fazer, se pensarmos bem? O país é que não pode desgraçar-se por causa disso. Este é que é o problema. É que o país desgraça-se. Nós não podemos ter uma qualidade média tão baixa como temos na vida partidária. Agora, os partidos precisam de mais respiração. Isso é que eu acho que para poder haver aqui... eles têm que ter mais democracia interna. Porque nós, no fundo, o que é que nós temos? Temos partidos que são essenciais à democracia, mas que na sua vida interna não são plenamente democráticos. Porque estão muito condicionados por este tipo de lógicas. E, portanto, não pode haver substituição, não pode haver competição, não há incentivo a que as pessoas, elas próprias, tenham uma profissão, porque elas já sabem que, de uma forma ou de outra, se cumprirem as regrinhas todas, se perpetuam dentro dos partidos. Mas, Dr. Paulo Rangel, o nosso sistema de monopólio de candidaturas partidárias, em que é praticamente o chefe que põe e que tira, isso põe toda a gente na ordem, porque se o sujeito se começar a discordar do chefe do partido, não entra na lista seguinte. E por conseguinte têm que estar todos a gaguejar. Mas... Eu costumo dizer que nas televisões você encontra pessoas da política, pessoas com válidas, mas elas têm que pensar duas vezes. Porque dependem da política para viver. E para viver dentro da política dependem do chefe partidário. Quer dizer, está tudo manipulado, está tudo bloqueado. E agora, não me digam é que o país tem que suportar a decadência para manter os políticos profissionais. E o chefe partidário privilegia os obedientes. Claro. Normalmente. Claro, como está bem de ver. Você pode gostar de ouvir os outros, mas não gosta que eles falem nem ouvir, doutor Paulo. Mas às vezes até pode. Até admito que haja alguns que gostam, mas depois não gostam que eles falem em público. Repara, aqui há correções que nós podemos introduzir. Por exemplo, eu acho inaceitável que nós tenhamos chegado a 2012 com listas, chama-se isto, em ciência política, listas bloqueadas para o Parlamento. Quer dizer, é inaceitável que nós cheguemos a esta altura e seja o partido que define a ordem, ao menos... Como é que é isso, de listas bloqueadas para o Parlamento? Listas bloqueadas para o Parlamento. Portanto, o partido é que diz, o cabeça de lista é este, o número 2 é este. E as pessoas votam não nos candidatos, e não em função da sua competência, nem sabem quem são, votam nos partidos. Se, por exemplo, a pessoa que votava num partido pudesse exprimir a sua preferência, dizer eu quero este e quero aquele, isto já introduzia um fator de competição. Na Holanda até há aqueles motivos em que a pessoa pode votar. Tem que votar em 3 deputados e pode votar em deputados de partidos diferentes. Depois há formas de apurar
qual é o resultado de cada partida através das cruzes, da soma de todas as cruzes. Mas, no fundo, quer dizer, ele pode ir buscar as pessoas que entendem que são competentes para representarem o seu círculo. Quer dizer, nós temos que encontrar formas de retirar poder a estas chefias intermédias que estão nos partidos. E o senhor acha possível isso acontecer com as atuais lideranças? Eu acho que isto é uma questão de vontade política. É um bocadinho como a reforma das autarquias. Em que eu estou totalmente de acordo que há aqui... Como é que nós podemos estar a viver em 2012 com um mapa que vem de 1833 desenhado nos Açores e que, aliás, foi muito corajoso, porque se não fosse esse mapa de 1833 do era 800 e tal a 900 concelhos. O que se compreendia, diga-se de passagem, porventura numa sociedade sem comunicações. Exatamente. Tinha que ter um governo, tinha que ter autogoverno, porque não havia outra hipótese. Agora, não se foi para aí. Não sei como é que se irá. Nas freguesias, também sinceramente, acho essas soluções um pouco coxas, quer dizer, são estranhas. Enfim, eu acho que apesar de tudo era um progresso, se conseguisse alguma coisa, era um princípio, mas quer dizer, mas isto devia ter sido feito tudo isto. Claro que isto implicaria sempre descontentamento. Eu não pertenço àqueles. Aí muita gente diz, era preciso envolver, e eu acho que é preciso envolver as populações, as autarcas locais e tudo, para fazer uma coisa consensual. Mas não é possível. Isto não vale a pena nós enganarmos as pessoas. Não é possível fazer uma reforma que implique extinção de freguesias e extinção de municípios sem que haja uma contestação séria. É preciso ter a força para fazer e ponto final. E enfrentar essa contestação, portanto. Agora, claro que há formas, digamos, de ao menos dar alguma racionalidade, que é o que eu não vejo hoje. Há um outro ponto importante, sobre o qual também temos estado aqui por vezes a discutir no nosso programa, que é a questão dos partidos vencerem as eleições com base em programas que depois, e muitas vezes, pouco tempo depois, não estão em condições de cumprir ou não querem cumprir. Às vezes é na semana seguinte. Doutor Medina, qual é o ponto? Bom, os programas eleitorais sempre tiveram uma pontinha de fantasia. Mas antigamente as fantasias eram muito localizadas. Eu conto sempre a história do Porto de Pesca da Nazaré. Houve várias eleições no princípio da democracia, todos prometiam Porto de Pesca. Depois esqueciam-se, não havia dinheiro, entre tratados da vida para o outro lado. Mas era um desagrado e um incumprimento localizado. Mas isto agora transportou-se para o plano dos impostos. Não aumentamos impostos. Primeira coisa, chega-se lá e aumenta-se impostos. A gente não vai mexer nos quadros dos funcionários públicos. Chega-se lá, temos que pôr, como é que se chamam aqueles que vão para um canto? Mobilidade. Na mobilidade especial. Quer dizer, tudo o que é essencial, depois não é para cumprir. Bem, e isto, como é que se engana o pessoal? Em vez de fazer um programa eleitoral de 10 páginas, que toda a gente pudesse ler, faz-se uma de 300. Bom, e, portanto, isto é tudo uma mistificação pegada. Nós, mas somos uma democracia, isto é uma coisa ótima. Pois, mas isto é uma fantochada. A partida é uma fantochada. As pessoas não votam, nós não votamos em pessoas, votamos em partidos. Não sabemos quem é que lá está. E por isso é que a disputa de chamados lugares elegíveis é grande. E as pessoas já sabem, o PS mete 5, toda a gente está ali para disputar o 4º e o 5º lugares para estar garantido. Quer dizer, tudo isto é uma passegada, passa a expressão, sem ponta para onde se lhe pega. E tudo isto reflete-se na qualidade da política. A qualidade da política decaiu a tal ponto que é possível pôr em 10 anos o país falido. Mas há uma outra pergunta a fazer, que é, como é que nós podemos ter uma democracia séria e eficaz se os eleitores também não querem admitir a verdade? Claro. Porque isto depois é uma pescadinha de rabo na boca, Claro. Não é? Vamos cá ver, eu não estou totalmente de acordo com isso. Embora eu vá já temperar esta minha afirmação. Mas vou começar por dizer o seguinte. Eu acho que os políticos, aqui esta é uma autocrítica, mas, enfim, eu sempre estive convencido disto, acham que se mentirem e valorarem muito ganham as eleições. E subestimam os eleitores, porque os eleitores, se as pessoas lhes falarem verdade, em muitos casos votam. Não acho que... Mas é um risco. É um risco. Mas quer dizer, mas sinceramente... Quem vive da política... Eu acho que os portugueses, quer dizer, nós não devemos menosprezar os portugueses. E eu tenho visto isso até em algumas experiências. Em que as pessoas fazem aquilo que toda a gente acharia que lhes faria fazer votos e, na verdade, ganham em vez de perder. Doutor, deixa-me só dizer uma coisa. É que o país, quando vota, não está esclarecido sobre os problemas. Por exemplo, o problema do Estado Social, que é para mim um problema crucial, porque se ele leva um pontapé grande, nós vamos ter os maiores problemas sociais neste país, com consequências sobre a política imprevisíveis. Para que as pessoas percebam o que é que se tem que fazer, tem que se lhes explicar.
Por exemplo, Estado Social. Não é a Constituição, nem é isto, nem é aquilo. É dinheiro. E as pessoas têm que ser avisadas antes das eleições. Nós temos limites no dinheiro e, por conseguinte, vamos ter que reformar o Estado Social. Porquê que ninguém reforma o Estado Social? O próprio Primeiro-Ministro arranjou uma reforma